Atos 20, a partir do versículo 17. Amém? De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que me encontrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, lhe sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali em mim acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Senhor Deus, traga, Senhor, para nós uma palavra poderosa, uma palavra que fala no nosso coração, uma palavra que nos ensine, que nos fortaleça, uma palavra, Deus, que nos faça ficar refletindo durante a semana, Deus, dela, e durante toda a nossa vida. Abençoa, Senhor, nesse momento que o Teu Espírito possa, Deus, estar cativando a atenção de cada um a essa palavra e aplicando essa palavra no coração, Deus, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, ser um navegante no mundo antigo não era algo maravilhoso. Eu estava vendo um dia uns vídeos de navegação em alto mar. O Samuel disse que não tem coragem não, de entrar no barco, no navio e ir em alto mar. Ele disse que não tem também não. É aquele que muitos também não têm. De estar lá no meio daquele marzão de água, ir lá do lado do outro, correr, nem sequer um caroço de terra, nem uma árvore, só água para todo lado, sempre jogada de um lado do outro. Hoje é até mais fácil. Hoje tem os coletes salva-vidas, para afundar, pula na água, o ar no meio, pode ser que chegue o socorro lá dentro, né? Porque a gente viu a mensagem que eu trouxe, não lembro o que foi esses dias, da forma como o apóstolo Paulo, foi na quarta-feira, com as pessoas, Deus deu a última palavra, e Deus falou para Paulo que ele chegaria até Roma. E o barco se espedaçou, alguns chegaram lá nadando, outros agarrados nas tábuas, os pedaços do barco, mas chegaram. E eles foram assim, naquela época não tinha, como eu falei, colete salva-vidas, para dizer, olha, cada um coloca um aí e vamos nos virar dentro da água. Naquele tempo não tinha, hoje é mais fácil, tem os coletes, tem GPS, né? Tem drone, tem satélite guiando, tem os barcos modernos são monitorados, quando eles somem ali no radar, já fica preocupação, vão procurar. Na época não tinha. Na época do apóstolo Paulo não tinha, no mundo antigo não tinha isso. Eles se guiavam, nem curso não tinha. Eles se guiavam era pelo sol, pela lua, era só quando eles se guiavam durante o dia e a noite. Então, irmãos, navegar no mundo antigo não era algo para medroso, e hoje também não é. Mas não, se for medroso, não vale. E hoje nós ouvimos muito falar sobre como era a navegação antiga. Nós vimos dos riscos que cercavam as tripulações
a gente não tem as seguranças que deveríamos ter. Isso falando do mundo antigo, hoje é mais fácil, como eu disse. Mas então, seja diante de um cenário como esse, quando a gente olha para a nossa vida, a gente não sabe o que será do nosso amanhã. Assim como era quando as pessoas entravam numa preocupação. Naquela época, os perigos que tinham, das poucas seguranças que tinham, das incertezas que tinham, se ia chegar ou não. Então hoje também, quando nós tratamos em relação a muitas coisas, a gente não sabe. É como a gente está entrando num navio, num barco, em alto mar, e dizendo, não sei se eu vou chegar. Eu não sei se eu vou chegar, porque há muitas coisas que geram incerteza. Quando a gente olha para o nosso país, a gente olha para a nossa classe política, a gente não tem certeza nenhuma. Porque a corrupção está instalada. É endêmica, virou algo contagioso. Desde lá de cima até aqui embaixo, desde o Planalto até as câmaras de vereadores, a corrupção tem se instalado. É na classe política, é na segurança, é até mesmo dentro do campo religioso, da classe religiosa, muita corrupção. E a gente não sabe o que vai acontecer. A gente olha para o mundo, um monte de jovem comercializado como estava no Farma Aura. Antigamente se dizia que quando chegasse no futuro, os carros iam voar. Imagina ter aquela voadora de frente para a Boa Vista sem enfrentar a poeira. A poeira que está lá, os buracos, as placas. Era isso que acontecia lá atrás. Que a gente vê hoje, se puder pegar essa turma aí que está fazendo Farma Aura aí, nós vamos perder até a bicicleta, não vamos mais criar nem bicicleta, evoluir a bicicleta, quanto mais fazer os carros para um voador. E a gente olha e a gente fica na incerteza do que será desse mundo, do que será da nossa sociedade, do que será dos nossos jovens. O tal como é lá que ele chama, férias, querendo ser animal, saindo na rua, latindo com nem cachorro. E a gente olha e diz, que esperança a gente tem? Qual é a nossa esperança? É como entrar no barco e dizer, eu vou aqui, mas não sei nem o que vai dar no final disso aqui. Mas estamos aí. Então, irmãos, a última viagem missionária de Paulo, ela é marcada por muitas idas e vindas, marítimas. Se a gente observar, ler a partir do versículo 26, 27, 28, a gente vê como foi a viagem, tanto que foi turbulenta a viagem que o apóstolo Paulo ele tinha. Mas ele tinha uma certeza. A certeza é que Deus tinha falado para ele que ele ia chegar lá no seu ponto final. Ele ia chegar até Roma, ele ia pregar o Evangelho. E aqui, antes de chegar em Roma, ele vai agora para Jerusalém. Está em Éfeso, quando ele escreve o seguinte: Éfeso, onde ele passa ali, é o campo, a igreja que ele funde, onde ele passa mais tempo, são 3 anos e meio ali, morando naquela cidade, residindo ali, pregando o Evangelho. E aí ele chega, o texto diz que ele vai até Mileto, e ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso. E ele fala ali, e vai se despedir deles, dizendo que agora ele vai para Jerusalém. E o apóstolo ele passa por uma situação muito semelhante à que ele escreveu assim, sem saber o futuro, sem saber ao certo o que vai dar o futuro, o que vai acontecer. E aí, nós vemos aqui que ele escreve isso assim, irmão, seu desejo de ir para Jerusalém. No capítulo 19, no versículo de número 21, ele já expressa essa vontade dele de ir para Jerusalém. Ele diz: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu coração ir a Jerusalém, passando por Macedônia, Acaia, considerando depois de haver estado ali, importava de ver também Roma. Então Paulo ele resolveu no seu coração, ele queria ir para Jerusalém, e esse desejo dele de ir para Jerusalém, ele vem junto com o seu acontecimento. Eu não sei o que vai acontecer ali, eu não sei o que me aguarda ali, eu não sei o que vai acontecer a minha própria vida. É isso que ele diz. E como ele lida com isso, irmãos?
saber o que vai acontecer no futuro, sem saber o que vai acontecer com ele, saindo dali e indo para Jerusalém. Saindo de um lugar talvez confortável, ele estava ali, já em Éfeso há 3 anos e meio, confortável, né? Porque 3 anos e meio a pessoa está num lugar que já acostumou, ele já está bem acostumado lá, ele tem residência, ele tem amigos, tem a igreja. E agora ele resolve ir para Jerusalém, mas sem saber o que ia acontecer. Eu junto com esse desejo de ir, vem esse desconhecimento dos eventos, né? Do que iria acontecer a sua própria vida. O que fazer então diante disso? Pular fora? Pular fora e dizer, não vou. Pular fora do barco e dizer, eu não quero navegar para esse mundo aí. Não, irmão, nós podemos perceber 2 orientações. A mensagem é bem breve, mas que a gente possa meditar nela e perceber que 2 orientações para seguir adiante, mesmo quando nós estamos em águas revoltas, mesmo quando nós estamos em nossa vida, nós estamos num barco e a gente não sabe o que vai ser amanhã. 2 orientações para nós, bem olhando para essa geração que faz uma aula aí, e a gente já não sei o que vai ser dessa geração, o que vai ser do nosso país, com tanta corrupção que está. Não sei o que vai ser depois dessa política que vai vir, dessa eleição que vai vir, tanto para presidente quanto para governador, né? A gente não sei o que vai ser dos meus filhos, dos rumos que eles vão tomar para a vida, não sei o que vai ser na minha velhice, mas a palavra de Deus da orientação, eu queria que irmãos olhar 2 orientações para nós em situações assim. Primeiro, nós devemos estar preparados para enfrentar os perigos. Não tem como fugir. Temos que estar preparados. Então, é pedir para Deus levar logo. Para a gente não ver o que vai acontecer com a turma do farmado aí, com a eleição, com a política, com as futuras perseguições que virão. A gente não sabe. Então, Paulo, diante disso, o que é que ele fala? No versículo 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá. Estou constrangido, mas eu vou. Meu espírito está temeroso, há um constrangimento no meu espírito, na minha alma, um medo de ir para lá. Mas eu vou, estou decidido a ir para lá. Eu estou decidido a enfrentar as dificuldades que virão e sobrevirão sobre a minha vida. Então não deixe o seu chamado. O apóstolo Paulo, ele sabia que o seu ministério seria marcado por perseguições e por tribulações. Desde que ele foi chamado, ele sabia disso. Foi dito isso quando ele é chamado, está registrado no capítulo 9 de Atos, que ele está indo para Damasco para aprender, perseguir a igreja. Deus então falando lá sobre o que importa para ele saber o que é sofrer por causa do Evangelho, para que ele possa saber isso. E aí no capítulo 19, ainda voltando um pouquinho aí, no versículo 15 e 16, Paulo diz: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é. Paulo: mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando todos, e de tal maneira, de tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, irmãos, Paulo ele sabia do sofrimento, seriam pelas perseguições espirituais, pelo inimigo querer envergonhar, mas o próprio inimigo sabia. Eu sei quem é Paulo, ele foi chamado por Deus, ele é uma pessoa que tem autoridade no que ele fala, no que ele ensina. Então, irmãos, além disso, ir para Jerusalém era obviamente um perigo em si mesmo. Por quê? Porque foi em Jerusalém que começou a perseguição contra a igreja. Foi lá em Jerusalém que começa a perseguição, que levanta a perseguição contra a igreja. E aí, Estevão ele é apedrejado, ele é morto, e a igreja então começa a se espalhar. E agora Paulo quer voltar, porque ali também era sede
atrás, tentando desfazer o que ele havia ensinado. E agora ele ia para a Arena dos Leões, ele está dizendo: eu vou para lá, eu vou para Jerusalém. Jerusalém era a Arena dos Leões. E não é à toa, irmãos, que diversas pessoas tentaram convencer Paulo de mudar de ideia. Olha o capítulo 21, versículo 4, o que diz aí, olha: encontrados os discípulos, permaneceram lá durante 6 dias. Quando eles vão para Mileto, eles chegam lá, depois se encontram, chegam lá, Tiro, se encontram com Paulo, e eles passam lá 6 dias, 6 dias, e eles, comovidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Está dizendo: não vai, Paulo, não vai para Jerusalém, não vai para lá. Versículo 10: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia uma profeta chamada Ágabo, um profeta chamado Ágabo, e vindo tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e entregarão nas mãos dos gentios. Eles tentaram dizer: Paulo não vai. Chegou o profeta Ágabo, pegou o cinto de Paulo, amarrou os seus pés, suas próprias mãos aqui. O profeta se amarrou esse cinto, vai que você colocou o cinto, você mandou para Jerusalém. Então, irmãos, ele sabia, e mesmo assim, ele se mantém determinado nesse objetivo que é Jerusalém. Irmãos, nós não podemos pensar que Paulo era uma pessoa ingênua. Ele sabia exatamente o que ia acontecer, ele sabia muito bem do seu futuro, ele sabia que seria marcado o futuro dele por sofrimentos provenientes da fé dele, que por ele ter abraçado a fé cristã, lá quando ele teve aquele encontro com Cristo, ele sabia dos sofrimentos que viriam sobre ele, ele sabia muito bem. Irmãos, da mesma forma nós, os crentes, nós não podemos ser negligentes com os perigos que há. Nós sabemos que tem perigos por sermos cristãos. Nós sabemos que muitas vezes somos incompreendidos. Nós sabemos que somos contestados. Nós sabemos que nós somos muitas vezes criticados. Nós sabemos, irmãos, ainda vivemos num país em que não há perseguição física, há perseguição talvez ideológica, há perseguição que tentam colocar sobre nós de alguma forma psicológica, emocional, mas não a perseguição física ainda, por exemplo, vamos fechar a igreja. No Irã, essa semana passada, eles fecharam a última igreja presbiteriana que tinha lá. Eles fecharam a igreja. Ali na África, irmãos, muitos cristãos estão morrendo. Muitos cristãos, era como um país lá que está tendo muita matança, a Nigéria. 350 cristãos foram mortos, queimados vivos, por causa da sua fé em Cristo Jesus. 350 pessoas queimadas vivas, enterrando pessoas, cavando varas lá e jogando os cristãos dentro e jogando terra por cima, enterrando. Interessante, irmãos, é que eu estava olhando o vídeo, mesmo assim eles não recuam, eles não param de adorar a Deus. Aqueles que estão vivos continuam adorando, eles sabem o perigo que tem. Eles se reúnem, derrubaram, queimaram o lugar que eles adoravam a Deus, reúnem numa casa, mas estão lá, congregados, adorando, cantando louvores a Deus, mesmo embaixo do chicote do luto, da perseguição. E nós, irmãos, o que temos feito? Qual tem sido a nossa atitude? Eu trabalhei o dia todo, eu vou para a igreja, estou cansado. Apareceu uma coisa aí que é mais atrativa, porque o reino de Deus, o que é a igreja, eu vou fazer isso aqui é melhor para mim. Eu não vou para a igreja, eu não vou cumprir, honrar meus compromissos como cristão. Paulo está decidido a honrar seus compromissos, mesmo sabendo que poderia acontecer. Não sabemos
sabemos, irmãos, como será o futuro da igreja novamente. Mas vamos continuar firmados no ministério. Não vamos pular do barco, não vamos fugir. Sabemos que somos criticados. Para alguns dizem, todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. Só fala aí, de dias, de coisas assim. Estou pagando a carta de crédito já há 3 anos. Na hora que eu comprar um carro. Na hora que eu comprar uma zero da igreja, é desse jeito. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Em toda a nossa vida nós precisamos estar atentos aos desafios que se aproximam. Lembrando que o próprio Jesus diz: no mundo vocês vão passar por tribulação. Vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por onde vocês serão criticados, vocês não serão aceitos em determinados contextos. Vocês serão maltratados por causa do meu nome. E quantos irmãos estão sendo maltratados fisicamente, emocionalmente? E nós precisamos, irmãos, firmados nessa palavra, dizer: eu não vou pular desse barco, mas eu vou continuar. Eu vou continuar firme, porque eu sei para onde é que esse barco vai me levar. Eu sei para onde vai dar no final. Tudo isso aqui é uma vida eterna, é uma vida com o Senhor, é receber a coroa da vida eterna. Portanto, irmãos, as tempestades não devem nos surpreender quando surgirem no nosso lar, porque a gente sabe que elas vão surgir. Paulo sabia, ele sabia o que iria enfrentar, ele sabia, que muitas coisas ruins aconteceriam a ele, porque ele sabia que aquele era o futuro dele, por ele ter abraçado a fé. E por nós, irmãos, temos abraçado essa fé no Evangelho dele. Nós temos que lutar, nós temos inimigos. Paulo tinha inimigos. Nós temos o mundo como nosso inimigo, quer nos levar para lá. Aqui nós já estamos como os caras de lá e quer nos levar de volta para lá. Aqueles que lá estão, eles fazem de tudo para não ter lá. E nós, o diabo quer tirar daqui e levar para lá, enfraquecendo a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, olhando para o mundo, nos apaixonando por Ele e buscando Ele, honrando mais o mundo do que a igreja, o compromisso com o reino de Deus. Nós temos o diabo como nosso inimigo, que quer nos perseguir, nos matar, nos condenar. Ele é acusador. E quando nós pecamos, ele vai lá com o seu chicote flagelador e tenta nos açoitar. Nós temos a nossa própria carne como inimigo, os nossos desejos, as nossas vontades, que luta contra o Espírito. E nós precisamos, irmãos, saber disso. Nós temos inimigos, nós temos dificuldades a enfrentar, por sermos cristãos, por termos abraçado a fé cristã. Essa é a revelação de Deus para nós. Não vai ser fácil. Você vai ter dificuldade, você vai ter problema. Então não fuja, porque é um caminho, é uma embarcação que está indo para o reino de Deus. E a segunda orientação, irmãos, para nós aqui, é que nós devemos colocar nossas prioridades no lugar certo. As nossas prioridades no lugar certo. O versículo 24, do capítulo 20, o texto que nós lemos, diz assim: Paulo escreveu dizendo, porém, quando ele diz assim no versículo 23, que ele estava sendo constrangido pelo Espírito Santo, e agora ele decidiu ir para Jerusalém, sabendo do que ia acontecer lá, e ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Isso diz, irmãos: nada considero preciosa a vida para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Mas ele não está disposto a ir enfrentar o que for, até mesmo se for entregar a minha própria vida, importante, necessário, e o que vai
e dizer: eu completei, eu cumpri a missão que Deus me deu, eu fui responsável pelo que Deus entregou em minhas mãos, eu tive compromisso com aquilo que o Senhor me chamou para ser e fazer. Tanto é que o apóstolo Paulo vai chegar no final da sua vida e diz: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a minha fé. Agora já a vida me está reservada e esperando. Que fé, irmãos, Senhor! Que exemplo de vida, que exemplo de compromisso, de ter as prioridades do dar certo. Paulo havia recebido, irmãos, a missão do próprio Senhor, e o seu empenho de concluir essa tarefa era desse tamanho. Era desse tamanho, que nem mesmo o período de perder a própria vida era bastante para fazer voltar atrás, para parar aquele homem, para frear aquele homem. Nem mesmo ele perder a própria vida. E às vezes, irmãos, nossos compromissos, pouca coisa freia. Pouca coisa freia nossos compromissos com Deus, com o reino de Deus. E Paulo diz: olha, nem mesmo que se tirar a própria vida, ela está em risco, isso vai ser suficiente para parar. Nós podemos, irmãos, até estranhar essa afirmação de Paulo, mas na verdade, ele evidencia o seu elevadíssimo nível de comportamento com a causa do seu chamado e do seu comandante. Ele sabia que o comandante da sua vida era Deus, era o Senhor Jesus. E ele estava com esse compromisso elevado, com esse comprometimento elevado com a causa do comandante. A sua prioridade estava no lugar certo. Irmãos, hoje a gente fala muito sobre liberdade, mas há uma coisa que a gente tem que não deixar nos confundir: é confundir liberdade com falta de compromisso. A liberdade, viver na igreja é com liberdade, mas é também com compromisso. Viver com Cristo é viver a vida da liberdade. A Bíblia não diz que é liberdade, liberta, mas tem compromisso. Ser livre, irmãos, nunca significou viver sem responsabilidade. Nunca. Mas nunca tivemos tanta liberdade. E ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil desistir dos compromissos. A gente olha nas igrejas, ninguém quer mais assumir um compromisso. Ninguém. Ninguém que assume um compromisso de escola bíblica porque está pensando, vai perder sua liberdade para ir para tal lugar, para fazer tal lugar, para fazer tal coisa. Ninguém quer assumir a responsabilidade de assumir um ministério da sociedade feminina, de trabalhar com criança. Ninguém quer, irmãos. Então, essa liberdade que nós temos em Cristo também, ela nos constrange a viver compromissados. Qualquer convite parece mais importante. Qualquer convite parece mais importante do que assumir os seus compromissos com o reino de Deus. Qualquer convitezinho, qualquer passeio que apareça, prioridade, qualquer imprevisto justifica a ausência. E nós estamos confundindo, irmãos, isso liberdade com falta de compromisso. Estamos confundindo isso. Isso revela algumas coisas nessa geração de crentes que nós temos hoje, porque troca-se a missão pelo momento. Chega domingo, e aí surge um almoço, aí não vai para a igreja. Na família da Saúde eles fazem almoço todo domingo, mas a Saúde nunca deixou de ver a escola bíblica quando o almoço era aqui em casa. Ela deixava pronto antes de vir para a igreja. E aí, depois que chegava, a igreja terminava. Quando o dia que estava pensando demais, eu decidi que vou fazer agora, se for fazer o almoço, alguma coisa para a família, é no outro dia da semana à noite, para não comprometer a escola bíblica. Irmãos, nós precisamos colocar nossas prioridades no lugar certo, no lugar correto. E centralidade certa. Às vezes chega uma viagem a fazer, um jogo de futebol no domingo.
E aí abrimos facilmente mão das nossas responsabilidades como cristão. De dizer, domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Teve os campeonatos de futebol aí, era o 50 de velho. Aí não me chamaram. Botaram um menino lá de 20 anos. Aí só para me chamaram para esse campeonato. Teve outra hora que me chamaram e disseram assim, não, a gente chamou, quem sabe que não vai. E de fato não foi, irmão. Se for para ir no horário de culto, eu não vou. Eu não vou. Eu me lembro que o único que eu perdi por causa de futebol foi no ano de 2000. Eu estava ainda novinho na fé. Jogava no River Plate, time da cidade. Fui para o jogo lá no Pindaré. No domingo. Cheguei atrasado. No domingo tudo. Esse dia eu chorei muito. Arrependido. Nunca mais eu perco um culto por causa do futebol. Não perdi. Nós precisamos, irmãos, saber que o cristianismo é liberdade, mas tem compromisso também. Por isso, muitos cristãos fracos na fé. Por isso, muitos olhos, ele não tem compromisso, ele fala por qualquer coisa, ele não vem por qualquer coisa. O apóstolo fala, olha, se for preciso até minha própria vida, eu perco, mas para cumprir a sua responsabilidade daquilo que eu fui chamado para ser e fazer. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. Nada era mais importante do que trabalhar na missão para a qual ele foi convocado, chamado por Deus. Nada era mais importante. Se você observar nas cartas, olha aí no Filipenses capítulo 1, versículo 20, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Filipenses 1, 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele estava preso quando ele está escrevendo esse livro, mas tinha esperança, expectativa de cumprir aquilo pela qual Deus chamou ele para fazer, para ser, mesmo que custasse a vida dele. E às vezes, irmão, para fazer e ser o que nós somos chamados para fazer e ser, nós abrimos mão por pouca coisa. Por pouca coisa. Ele diz mais: porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolher. Eu vou escolher agora. Ora, de um lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E aí diz: e convencido disto, estou certo de que farei, e ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo de fé. Não está dizendo, olha, se eu morrer, eu vou para Cristo, é muito melhor, não tem nem comparação. Mas por causa de vocês, eu tenho que ficar para ajudar vocês a crescer e amadurecer na fé. Diante desse exemplo, nós precisamos também ponderar em nossas prioridades, se elas estão no lugar certo ou não. Elevemos a nossa vida acima da missão, priorizamos conforto, sucesso, posses, imediatismo, ou assim como o apóstolo Paulo nós colocamos o nosso compromisso com o reino acima dos nossos próprios interesses pessoais, priorizamos a obediência, a submissão e a presença no futuro, que pode ser amanhã, dizer, amanhã eu vou viver para a glória de Deus, cumprir a missão pela qual Ele me chamou para mais importante. Então lembre-se, meu irmão, do seu compromisso com Deus. Lembre-se do seu compromisso de testemunhar a Cristo, de viver todos os dias testemunhando o Senhor Jesus, de não se esconder, de não se envergonhar, de dizer: eu sou cristão, eu sou crente.
continue firme no propósito de servir ao Senhor. Porque, assim, irmãos, como os marinheiros prudentes precisavam também colocar dentro da. Eles tinham prudência em saber dos perigos que deveriam, nós precisamos também, irmãos, colocar dentro do barco, da nossa vida, os equipamentos para enfrentar as dificuldades que surgirão ao longo do trajeto, deixando fora qualquer coisa que possa atrapalhar o Senhor. O autor aos Hebreus, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós estamos na corrida da fé. Ele compara a vida cristã com uma corrida. E aí ele vai dizer que nessa corrida da fé devemos desvencilhar, jogar fora todo o peso que possa estar atrapalhando nossas atividades. O que está atrapalhando você? O que atrapalha você a ser um crente melhor, isso? De cristão maduro, verdadeiro, de amadurecer, de crescer mais. Deus vai joga isso fora. Joga isso fora. Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer sobre isso. O texto é tão conhecido, e às vezes a gente lê, mas a gente não medita sobre eles. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para lá cima, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alto, eu estou prosseguindo para o alto, eu estou deixando para trás aquilo que possa me atrapalhar, seja mágoa porque alguém me feriu, seja decepção porque alguém me causou, seja as coisas que já ficaram lá atrás e talvez eu quero trazer de volta para a minha vida. Quer dizer, eu quero jogar isso tudo fora. Eu quero jogar isso tudo fora. Eu quero correr livremente a carreira que me está proposta, que me foi dada pelo Senhor. E Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos por um grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Para isso, quer dizer, não corre, está trabalhando, assim, o peso. Aquilo que é peso que impede você de governar, aquilo que é peso que impede você de servir, aquilo que é peso que impede você de servir melhor, de dedicar melhor a honra e ao bem de Deus. Joga fora. Com tais orientações, irmãos, em mente, mesmo navegando em águas tão certas, como turbulentas, nós podemos descansar na convicção do que o reino da nossa vida está nas mãos do Senhor. Está em boas mãos. Lutero, ele disse assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu reino. Não sei quais caminhos que Deus vai me levar, mas eu conheço bem o meu reino. Por mais, irmãos, desconhecidas que sejam as águas, o nosso comandante está no controle do mar. Como já dizia uma musiquinha antiga, que infantil diz assim: Cristo lá, com Cristo lá, tudo vai muito bem. Amém? Louvado seja Deus. Deus é que nos abençoe.